Vou listar aqui os 4 estados que eu acho que são os mais importantes para a eleição presidencial de 2022 e vou também fazer um pouquinho aqui de uma recapitulação histórica para justificar esses estados aqui que eu escolhi. Mas em primeiro lugar, faz o seguinte, você aí vai pausar o vídeo, vai nos comentários e vai digitar você próprio quais são os 4 estados que você acha que são os mais relevantes para a eleição de 2022 e depois você volta aqui no vídeo para a gente ver se bateu ou não bateu, beleza? Já fez? Então beleza, hein? Olha lá, tô vendo. Primeiro estado, para surpresa de ninguém, pelo menos, não sei se vocês saberiam que é o primeiro lugar que eu colocaria aqui, mas um estado que eu acho muito importante e com certeza teria que estar aqui é o estado do Rio de Janeiro. Estado do Rio de Janeiro, que é um estado bastante populoso e bastante diferente dos outros estados. É um estado que tem uma dinâmica própria muito peculiar. Então, você vai ver que é um estado que tipicamente vota na esquerda no ponto de vista nacional. Para eleições presidenciais votam na esquerda, mas faz mais de 30 anos que não elege um cara de esquerda para o governo do estado. O último eleito da esquerda no Rio foi o Brizola, que, convenhamos, não é o cara que a gente pensa quando a gente lembra da esquerda brasileira. Beleza? Segundo lugar, empatado com o primeiro lugar dos estados mais importantes para a eleição de 2022, estado de Minas Gerais. Colégio eleitoral extremamente populoso e não tem um padrão muito fixo de como vota. Estado muito importante. Terceiro lugar é o estado que não deveria estar aqui, porque é um estado que tipicamente vota contra a esquerda, contra o PT. Sempre foi assim, desde 89, quebrou esse padrão pouquíssimas vezes, mas o Bolsonaro é tão incompetente, que está conseguindo reviver o Lula e o PT no próprio estado de São Paulo. Então, agora, o Bolsonaro conseguiu tornar o estado de São Paulo importante eleitoralmente. Antigamente, a gente não precisava nem abrir as urnas. A gente meio que sabia qual ia ser a votação do estado de São Paulo e era uma votação bastante anti-PT. Agora, já não é tanto assim. E o quarto estado é o estado do Rio Grande do Sul, outro estado bastante populoso e que tem uma dinâmica própria muito peculiar. Eu acho que o estado do Rio Grande do Sul tem uma dinâmica um pouco parecida com o estado do Rio de Janeiro. Tanto é que você vai ver que são estados onde a esquerda tem um verniz diferente. São estados onde o brizolismo tem alguma força, coisa que você não vai ver aqui em São Paulo, por exemplo, beleza? Então, esses aqui são os 4 estados que eu acho que são os mais importantes para a eleição presidencial. Você vai falar, ah tá, mas e os estados do norte, não são importantes? Não tanto, porque não tem tanto voto lá. Então, por mais que o Bolsonaro conseguiu o voto lá, que o Aécio Neves e os outros candidatos do PSDB não tinham conseguido, no final das contas é pouco voto, então não são tão relevantes assim do ponto de vista eleitoral. Beleza? Então vamos fazer agora a recapitulação histórica para a gente ver quais são as macro tendências e as micro tendências que a gente tem aqui no Brasil. O ano era de 1989, ano que eu nasci, antes da queda do Muro de Berlim, ano que eu nasci, ano muito legal, primeira eleição presidencial, ano de 89, você tem o Collor sendo eleito. E você vai ver estados como Rio de Janeiro votando no Brizola, se não me engano, no primeiro turno e no Lula no segundo turno. Ou seja, mesmo na eleição do Collor, o Rio de Janeiro foi um estado diferente dos outros estados aqui do Brasil. Beleza? Então, Felipe, sou da tese de que no Brasil você tem basicamente 2 forças políticas. Você tem o PT e você tem o não PT. Só que o PT você sabe o que é. Agora, o não PT é muito amplo. Quais são as tonalidades de não PT? O não PT pode ser Dória, o não PT pode ser Alckmin, o não PT pode ser Bolsonaro. Embora todos esses candidatos tenham coisas muito parecidas com o PT, ele tem algumas coisas que o distinguem do PT. Então, eu sou da tese de que no Brasil você tem basicamente essas 2 forças políticas, que é o PT e o não PT. E o ano era de agora 2006, e o que aconteceu é um ano onde as macro tendências começam a mudar. Se antes
de 2006, segundo mandato do governo Lula, existia um certo padrão onde o Nordeste votava mais à direita, as classes médias votavam com muita força no PT. O PT tinha uma força na classe média porque era o partido do voto de opinião, o voto esclarecido. É algo que começou a mudar, principalmente depois de 2006, quando a classe média começou a abandonar a preferência política pelo PT, principalmente por causa dos escândalos de corrupção do Mensalão em 2005. Beleza? Mas aqui você começa a ver uma certa distinção entre o Nordeste votando agora com muito mais força no PT e o Sul e o Sudeste votando cada vez mais no candidato anti-PT. É uma macro tendência que a gente vê pelo menos desde 2006. Beleza? Então, outra coisa que vai acontecer em 2014, uma coisa bastante interessante, que é a eleição do Aécio Neves versus Dilma Rousseff. Bastante relevante essa eleição, onde o Aécio Neves quase conseguiu ganhar a eleição da Dilma Rousseff, por muito pouco ele não se elegeu. E daí teve 2018, onde você teve um outro rompimento de tendência, mas foi mais um movimento de rompimento do que uma tendência, beleza? Agora, vamos voltar aqui no ano de 2006. A classe média começa a abandonar o PT e algumas áreas do Brasil começam a abandonar a esquerda e o PT de uma forma geral. E o PT, muito obviamente, ele começa a mudar, principalmente o Lula, aquela distinção entre esquerda e direita. Os intelectuais do PT, os marqueteiros do PT entendem isso muito bem. Ao invés de ficar falando esquerda versus direita, o que eles começam a fazer? Pobre contra rico. E eles colocam isso aqui em várias dimensões. Pode ser tanto a pessoa pobre contra a pessoa rica, ou o Estado pobre contra o Estado rico. E ao defender os pobres com essa tonalidade de defesa, é uma distinção muito importante que o PT faz no seu próprio discurso. Afinal, existem muito mais pobres no Brasil do que ricos. Então, se você tem o apoio dos pobres, para eleições é fundamental e meio que consegue ganhar de qualquer outro candidato que seria o candidato dos ricos. Então, o PT conseguiu fazer essa mudança muito habilmente na distinção da sua persona política do partido e conseguiu mudar bastante essa disputa eleitoral aqui no Brasil, onde o Nordeste vai ficando cada vez mais vermelho e o resto do Brasil vai ficando cada vez mais azul, tirando alguns estados que meio que permanecem na tonalidade vermelha, como parcialmente vermelha, como o estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. O São Paulo não, São Paulo realmente é um estado mais azul, beleza? Então, estado do Rio de Janeiro, um dos maiores colégios eleitorais do Brasil, muito importante. Minas Gerais, outro colégio eleitoral muito importante. São Paulo e o Rio Grande do Sul. Se a gente for lembrar agora da eleição de 2014 do Aécio Neves, você pode ver que a gente, pelo menos desde essa época, eu sempre repito para vocês, se você quer enfrentar o PT, você precisa fazer duas coisas basicamente. Você não pode tomar 7-1 no Nordeste, ou seja, você não pode perder de lavada no Nordeste, e você tem que tirar a diferença de voto em estados do Sul e do Sudeste brasileiro. É algo que o Aécio Neves fez parcialmente. Se ele tivesse feito esse papel um pouquinho melhor, ele tinha ganhado da Dilma em 2014, mas não ganhou. E se a gente for analisar esses estados aqui, estado do Rio de Janeiro. O estado do Rio de Janeiro votou na Dilma, não votou no Aécio Neves. Ou seja, o Aécio Neves não conseguiu ganhar esse estado extremamente importante que é o estado do Rio de Janeiro. Aécio Neves, que é um cara de Minas Gerais, já foi governador, senador, um monte de coisa, não ganhou nem mesmo o estado de Minas Gerais. Colégio eleitoral com uma população extremamente grande e mesmo assim ele não conseguiu ganhar. Ganhou com certeza aqui em São Paulo e ganhou com uma margem meio pequena o estado do Rio Grande do Sul. Tivesse o Aécio Neves ganhado com um pouco mais com uma margem razoável em Rio de Janeiro e Minas Gerais, talvez ele tivesse sido eleito, não a Dilma Rousseff, beleza? Então,
Esses aqui são os estados que eu acho que são os mais importantes. Eu vou fazer outros vídeos explicativos. Aliás, esse estado aqui é muito importante. Acabei de gravar um vídeo para o Bússola Política. Confira lá, onde eu vou falar o paradoxo do estado do Rio de Janeiro, um estado onde você vota para presidente no cara de esquerda, mas você só elege cara do centrão e caras mais à direita para governo e os principais cargos do estado. Um estado bastante curioso, onde ou você é a esquerda do PSOL que vota, que consegue alguns cargos no legislativo, ou você é a força policial e milícia, ou você é centrão puro e simples. É um estado muito engraçado, mas tem um certo padrão de votação e eu acho muito difícil eles conseguirem uma votação muito grande do Bolsonaro em 2022. Estado que meio que garantiu a vitória do Bolsonaro e que agora dificilmente vai conseguir isso. Se o Bolsonaro conseguir repetir cerca de 70%, se não me engano, que ele teve no segundo turno contra o Lula, beleza, daí ele tá bem na fita. 65%, perdeu um pouquinho, não tem problema. Agora, se começar a cair de 60%, muito ruim pro Bolsonaro, beleza? E eu acho que isso daqui não vai se repetir nem no Rio de Janeiro e nem em Minas Gerais. Rio Grande do Sul também não, mas aqui tem menos pessoas, beleza? É isso aí, um abraço, tchau, tchau.